Letícia estava relatando para a gente as dificuldades que Javier Milei vem criando. Ele está colocando problemas ali na taxação dos super ricos, questões de gênero, questões ambientais, de governança global. Pelo que a gente entende, tem um documento já pronto, mas ainda com alguns colchetes. Qual o senhor acha que é o objetivo final de Milei? O objetivo final é realmente explodir essa declaração e deixar o Brasil sem uma declaração final ou é barganhar? Olha, primeiro, boa tarde, Raquel, boa tarde, Thales, né? Boa tarde a todos que nos escutam, né? Boa tarde. A ansiedade, né, é te responder que ele gostaria só de criar alguma dificuldade e tirar alguma vantagem política. Não me parece, Raquel. Me parece que, de alguma forma, Milei já tinha uma, vamos dizer deste modo, um objetivo, uma estrada a cumprir. Ele não começou a criar problemas dentro, exatamente aquilo que a Letícia dizia, dessa visão antiglobalista agora. Nas discussões na Organização do Estado americano, ele criou problemas no ano passado. Nas discussões do Mercosul, ele criou problemas no começo deste ano. É neste quadro que a gente precisa olhar que ele acelerou o processo. Quando que ele acelera o processo? Exatamente quando Trump ganha. Nós temos que entender que Milley, de alguma forma, para usar uma expressão delicada, está falando por procuração. Ele, de alguma forma, está nominando aquilo que são os interesses de Trump, aquilo que são os interesses daquilo que ele já chamou dos dois líderes máximos do mundo. Um é o Trump e o outro é ele mesmo. Então, quando nós olhamos para esse Professor, quadro, nós vamos ver esse avanço. E esse avanço é perigoso, sem dúvida nenhuma. professor, exatamente dentro disso que o senhor está falando, o senhor lembrou que o Milei criou problema na OEA, criou problema no Mercosul. É, se não houvesse o Trump eleito presidente dos Estados Unidos, teria alguma importância essa posição do Milei? Ou seja, essa posição passa a ter importância na medida em que ele tem por trás dele o Trump, né? Olha, no Mercosul, os fatos já estão provando, né? O problema do Mercosul é que a seca na Argentina, as dificuldades econômicas na Argentina, fizeram cair as exportações brasileiras e tudo mais para lá. Mas, sinceramente, Thales, no Mercosul, quem conta de verdade são os empresários argentinos e brasileiros. O Milei pode estrilar o que ele quiser, o Mercosul vai continuar, porque é um assunto de emprego e renda aqui e lá, do qual ele não vai conseguir interferir. A OEA tem um alcance pequeno. Milei tinha, vamos dizer assim, um cenário reduzido para vender as suas propostas. Milley, o Exato. exemplo de Milley, esse é o ponto, Thales. É o primeiro dos Trumpzinhos que nascem no mundo. Ele é o primeiro. Não nos enganemos sobre isso. Já aqui, hoje, nas conversas do Lula, ele recebeu a primeira-ministra italiana que vem com um discurso de fazer algo semelhante. É neste quadro que a gente tem que olhar. A Milley está se esforçando para ser o primeiro intérprete, para ser aquele que fala mais rápido. É preciso ver que talvez a importância de Milley no contexto, até mesmo com o Trump, está na demora que ele teve para que Trump atendesse o telefone. Uma semana. A notícia não é minha nem sua, é do Financial Times e do New York Times. Os dois deram a mesma coisa. Que Milley tentou falar com Trump durante uma semana. Essa é a exata importância. Agora, que para Milley, o fato de que se ele se apresenta num contexto latino-americano como um intérprete, isso tem relevância. Ele pode criar confusão, como disse a Letícia, pode. Ele pode roubar, vamos dizer desta forma, a cena no ato final, pode. Ele vai conseguir, talvez a resposta quem tenha, sabe, Thales, é Emmanuel Macron, que fez um desvio na viagem dele e parou em Buenos Aires para uma conversa com Milei, para que dissesse a Milei que a União Europeia e a Argentina têm boas relações,
que isso pode ficar um pouco piorado se ele se comportasse muito mal. Eu acho que esse é o ponto. Sem a gente esquecer o poderoso Xi Jinping. Eu acho que a Argentina não tem nenhum interesse em criar um problema sério com quem compra 90% da soja dele. Então, de alguma forma, eu acho que esses controles educados ou diplomáticos ou refinados ou secretos, escolha a palavra que quiser, ele vai, de alguma forma, funcionar para conter Milei nos seus termos. Interessantíssimo, professor. A pressão aí não vem só do Brasil, né? Ela vem da União Europeia Não, de Macron, ela vem da China de Xi Jinping para contrabalançar a vontade desse Trumpzinho de agradar o Donald Trump. Agora, é interessante porque ele não é o primeiro Trumpzinho, né? A gente tem outros. A gente teve Jair Bolsonaro, a gente tem Orbán na Hungria, a gente tem uma série deles.